Qual é a melhor época para viajar ao Chile? No vídeo de hoje vamos detalhar cada uma das estações do ano nos dois principais destinos do Chile, Santiago e Deserto do Atacama, para te ajudar a definir qual a melhor data para a sua viagem. O Chile possui as estações do ano muito bem marcadas. Portanto, para sua viagem alcançar as suas expectativas, é importante você responder uma pergunta: quais experiências você busca viver na sua viagem ao Chile? Qual seria o seu objetivo principal com essa viagem? A partir dessas perguntas, você vai chegar a respostas e conclusões que vão te auxiliar a definir qual a melhor época para você viajar ao Chile. Sabendo disso, agora eu vou detalhar para você como são as estações do ano nos dois principais destinos do Chile. Começando pelo inverno, que tem início no dia 21 de junho e se estende até 22 de setembro, em Santiago nós temos temperaturas médias na cidade entre 0 e 15 graus e na Cordilheira dos Andes essa temperatura é um pouco mais baixa, varia entre -5 e 5 graus positivo. Entretanto, em dias de nevasca essa temperatura pode alcançar os 20 graus negativos. Todos sabemos que o Chile é um destino muito procurado pelos brasileiros para curtir a neve. Se é neve que você quer, então defina a sua viagem entre os meses de junho e setembro. É verdade que as primeiras nevascas da temporada podem chegar ainda no mês de maio, mas nós nunca sabemos se será no começo ou no final. E por ser as primeiras nevascas da temporada, normalmente elas derretem rapidamente. Portanto, a partir de junho seria a opção mais segura para você conhecer a neve. Tá, Dias, mas quando abrem os centros de esqui? Isso é muito imprevisível, já que cada ano é de um jeito por aqui, pois dependemos de dois fatores primordiais: a chegada da neve, das precipitações, das chuvas e também das baixas temperaturas, ou melhor, as temperaturas negativas na montanha. Quando temos a combinação desses dois fatores e uma certa quantidade de neve acumulada, é justamente o cenário ideal para a abertura dos centros de esquis. Portanto, não tem como a gente avaliar com tamanha antecedência. O que podemos afirmar é que durante o período de inverno nós temos mais possibilidades de ver os centros de esquis abertos. Mas normalmente do dia 21 de junho até meados de 15 de setembro você sim encontrará os centros de esqui abertos. No ano passado, na temporada de 2024, o Parque Farellones abriu ainda em maio, no dia 29, e permaneceu aberto até o início de setembro. Mas isso não significa que será todos os anos dessa forma. Portanto, programe-se e, se não busca correr riscos de não encontrar os centros de esqui abertos, opte sempre ali pela última semana de junho até a primeira semana de setembro, que é mais seguro de você encontrar todos eles abertos e assim você não vai se frustrar com a sua viagem ao Chile. E qual seria o melhor mês de neve? É muito comum a gente receber essa pergunta por aqui, então eu trouxe ela para responder nesse vídeo. Os meses considerados os mais seguros para você pegar tanto neve como centros de esqui abertos são justamente os meses de julho e agosto. Mas é importante você saber que o mês de julho nós temos férias escolares tanto aí no Brasil como também no Chile. Então é o mês mais cheio de toda a temporada de inverno. Isso implica que todos os principais atrativos turísticos de neve vão estar muito cheios e você vai encontrar valores mais altos tanto de aéreo como também de hospedagem. Portanto, programe-se. Se você só tem julho para viajar, já venha sabendo disso para você alinhar a sua expectativa e de repente realizar passeios que não são tão concorridos para você não topar com essa superlotação. Agosto costuma ser um mês menos cheio em comparação a julho e você consegue encontrar boas ofertas se monitorar bem. Setembro é o mês menos concorrido de toda a temporada, é o mês das ofertas e, se você tiver sorte, pode pegar um bom volume de neve. Para isso, tem que contar com a sorte de que agosto seja um bom mês de neve para a gente ter um certo estoque, um certo colchão, por assim dizer, de neve para segurar até o final da temporada, que seria ali em meados de 15 de setembro. Para acompanhar em tempo real o status da neve aqui em Santiago, já siga as nossas redes sociais, que por lá nós estamos divulgando quase que diariamente para você chegar aqui totalmente informado e não ter surpresas na sua viagem de inverno. Vale a pena visitar o deserto do Atacama no inverno? Direto ao ponto, não é a minha estação favorita para visitar o deserto do Atacama. Isso porque o vento e o frio é constante,
Não dá para aproveitar tão bem assim os tours molhados e, sobretudo, nos tours de altitude mais elevada, você vai topar com temperaturas muito abaixo de zero, como por exemplo nos geysers Del Tátil, que nós chegamos lá antes de amanhecer, por volta das 6 da manhã, e podemos topar com temperaturas na casa dos 20 graus negativos. Portanto, vai exigir que você tenha roupas apropriadas, já que lá no Atacama nós não temos lojas para você alugar as roupas de frio. Outono e primavera. Vamos falar dessas duas estações e as suas características. O outono começa no dia 20 de março e se estende até 21 de junho. A primavera começa no dia 22 de setembro e se estende até o dia 20 de dezembro. Se você está planejando a sua viagem no outono ou primavera, saiba que você vai encontrar temperaturas mais amenas na cidade, variando entre 10 e 25 graus. Você também vai encontrar jardins muito bem cuidados e parques muito charmosos, isso tudo dentro da cidade. E também vai conseguir curtir os lugares turísticos sem tanta lotação. Se você viaja em maio ou outubro, pode ser até que você tope com neve nas cordilheiras, mas não dá para garantir, já que a temperatura nas montanhas varia entre 5 e 15 graus nessas duas estações. Quais são os passeios que nós realizamos no outono e na primavera? No início de junho e no final de setembro são períodos de incerteza. Isso porque nós topamos justamente com troca de estação. Nós estamos no início de junho, entrando no período de inverno e saindo do outono, e no final de setembro estamos saindo do inverno e entrando na primavera. Então nós podemos coincidir com neve nas cordilheiras, o que mudaria um pouco a realização de alguns passeios. Mas normalmente estamos realizando os passeios de Termas Vale de Colina, para a gente explorar as piscinas naturais e termais de Cajón del Maipo, Andes Sunset, para ver um lindo pôr do sol na Cordilheira dos Andes, e também o passeio de Portillo, e nesse período nós podemos chegar até pertinho da Laguna del Inca. E o Atacama, vale a pena visitar no outono ou na primavera? Para mim, são as melhores estações do ano para você visitar o deserto do Atacama no norte do Chile. Isso porque nós já temos temperaturas mais amenas, sobretudo nas manhãs e nas noites, que já não são tão frias como no inverno, por exemplo. E também não temos riscos de chuvas. Sim, no Atacama chove e vamos falar disso já já. Tanto no outono como na primavera você também vai conseguir aproveitar os tours de altitude elevada de uma maneira mais confortável, que é o caso, por exemplo, de Geysers Del Tátil, Piedras Rojas e também Ruta dos Salares. Por termos altitudes mais elevadas nesses passeios, no inverno a gente sempre topa com muito frio. Então temos que utilizar muita roupa agasalhada e não curtimos o passeio de uma maneira mais confortável. Também conseguimos aproveitar muito melhor os passeios de água. É o caso, por exemplo, de Laguna Serra, onde nós entramos e flutuamos nas águas da Laguna Piedra, como também o tour de Termas Puritama, onde aproveitamos de piscinas termais naturais que estão no leito de um rio no meio do deserto do Atacama. São dois passeios incríveis. E também não temos a presença de nuvens, o que possibilita tranquilamente a realização do passeio astronômico, que é um passeio noturno imperdível do deserto do Atacama. Por último, mas não menos importante, vamos falar do verão, onde a temperatura em Santiago varia entre 18 e 33 graus e um clima bastante seco por aqui. É importante considerar que você não vai encontrar neve no verão, mas vai conseguir realizar atividades que não são possíveis em outras estações do ano. É o caso, por exemplo, do tour de Embalse ao Yeso, onde visitamos uma lagoa imensa de cor turquesa no meio da Cordilheira dos Andes. Vai conseguir descer de rafting pelo Rio Maipo, que para mim é o tour mais subestimado de Santiago, já que é pouco buscado, mas é muito divertido. Você também vai encontrar as águas de Termas Vale de Colina mais clarinhas, e o melhor de tudo para mim do verão são justamente os tours de vinícolas, já que nessa época do ano nós temos as parreiras carregadas tanto de folhas, elas ficam verdinhas, como também de frutos, e é possível você provar uma uva direto do pé, direto da parreira. Você tira do cacho e prova o sabor dos diferentes tipos de uva que nós encontramos, sobretudo no Vale do Maipo e no Vale de Casablanca. Portanto, se a sua viagem é no verão, não deixe de visitar uma vinícola. Eu tenho certeza que você vai adorar a experiência. Outro ponto positivo é o pôr do sol depois das 8h30 da noite. É isso mesmo, você escutou bem.
O pôr do sol durante o verão acontece somente após as 8h30 da noite. Então você tem mais de 12 horas de luz para aproveitar Santiago e os arredores. E isso acontece porque nós temos horário de verão aqui no Chile, então durante esse período nós temos horas iguais ao Brasil e fora do horário de verão nós temos 1 hora de diferença a menos do que o horário brasileiro. A cidade de Santiago oferece a sua melhor versão no verão, com atividades gratuitas em parques como o Bicentenário e o Parque Araucano, e também bares mais movimentados, restaurantes e, sobretudo, uma vida noturna muito mais animada. Vale a pena ressaltar que é durante o verão que viajam a maior quantidade de turistas chilenos ao Brasil. E esse movimento faz com que o nosso real se valorize perante o peso chileno. Portanto, se você busca economia, o verão será a melhor estação para você, já que o nosso real fica mais valorizado perante o peso chileno e a sua viagem sai muito mais barata. Como é o Atacama no verão? No deserto do Atacama, entre os meses de janeiro e março, acontece um fenômeno chamado de inverno altiplânico, que é justamente quando as chuvas provenientes da Amazônia ultrapassam a barreira da Cordilheira dos Andes e se concentram na região do altiplano. É lindo ver todos os vulcões nevados na paisagem, mas na parte prática, as chuvas podem atrapalhar a realização de alguns tours, isso porque os indígenas que controlam as reservas naturais costumam fechar sempre que nós temos condições climáticas adversas, o caso de chuvas, neve ou até mesmo ventos fortes que podem acontecer nesse período de janeiro a março. Saiba também que as nuvens podem atrapalhar a realização do tour astronômico e é importante, na minha opinião, você ter todos esses pontos levados em consideração. Saiba também que durante o verão muita gente viaja para o deserto do Atacama, mesmo com todas essas adversidades. Portanto, se for a única data disponível para a sua viagem, sempre será uma boa ideia viajar para o deserto do Atacama. Leve esses pontos em consideração e, se possível, consiga alguns dias mais de férias para você aproveitar lá no deserto, para ter uma flexibilidade um pouco maior caso você tenha que reagendar algum passeio por condições climáticas. Agora que já passamos por todas as estações do ano, eu quero saber de você. Quando você está planejando viajar ao Chile? Deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma pontuação, seja uma dúvida ou uma correção, pode enviar que eu vou ler e responder todas. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e no mais, nos vemos em alguns dias com um vídeo novo. Tchau!